Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo e Shalom seja com todos vós. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos, eu gostaria de comunicar a vocês todos que fiquem até o fim desse vídeo para que vocês possam entender, mas fiquem em comunhão. Eu tenho dito há alguns dias atrás que haveriam mais coisas que vocês iriam ficar sabendo a respeito da instituição a qual eu sempre tenho comentado alguns assuntos a respeito dela, porém eu não vejo necessidade de dizer o nome dessa instituição, porque a minha pessoa já caracteriza. Não estou aqui fazendo ameaças, nem tampouco sendo intolerante com essa instituição. Posso até dizer o nome, com a congregação cristã. Não estou sendo intolerante e não tenho nada contra ninguém ou contra nenhuma pessoa. E vocês nunca viram eu falar aqui no meu canal nomes de ninguém. Cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem um jeito de se manifestar. Eu respeito com todo cuidado todos os irmãos que fazem críticas, porque cada um deles tem uma forma, tem um dom. E nós não estamos aqui, irmãos, para falar a respeito disso, porque cada um tem uma missão e uma forma de se expressar. Eu me expresso assim. Muitos acham que eu estou sendo muito maleável, porém a minha forma é esta. Às vezes eu tenho que falar de uma outra maneira, todavia meu canal tem sofrido alguns ataques e eu tenho que ter cautela também a respeito disso. Então eu disse que haveriam coisas escandalosas que surgiriam. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar agora e ficassem até o fim para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu aqui vou citar uma parábola que se chama Parábola da Árvore Cuidadora. Isso foi feito agora, irmãos. Nós vamos prestar atenção. Isso não é um conto, isso é uma parábola. Havia uma grande fazenda pertencente ao Criador de todas as coisas. Nessa fazenda, o Criador plantou muitas árvores e designou uma árvore especial para cuidar das demais. Essa árvore foi posicionada no centro da fazenda com a responsabilidade de ajudar as outras árvores a crescerem fortes e produzirem frutos. O Criador deu a essa árvore tudo o que ela precisava: águas vivas que fluíam diretamente do ribeiro da vida, luz abundante e um solo fértil. Ela tinha a missão de compartilhar os nutrientes que recebia com todas as árvores ao seu redor, de modo que a fazenda florescesse e glorificasse ao Criador. Com o tempo, a fazenda prosperou, irmãos, e outras árvores foram plantadas para auxiliar no cuidado da grande obra da fazenda. A fazenda se expandiu, cresceu tanto que começou a ser conhecida em terras distantes. Áreas novas foram designadas e árvores foram enviadas a outras partes do mundo para restabelecer a filial dessa grande fazenda. Entretanto, as árvores cuidadoras começaram a esquecer-se de que não eram donas da fazenda, mas apenas servas do Criador, e tornaram-se orgulhosas e começaram a buscar suas próprias vantagens, e muitas usaram os frutos das outras árvores para encherem os seus próprios ramos de adornos, esquecendo-se de que alimentar as plantas menores que dependiam delas, e essa era a missão: alimentar as plantas menores. Algumas se ergueram em poder e começaram a oprimir as árvores menores, bloqueando a luz do sol e deixando-as secas e sem fruto. Outras árvores, sob pressão, começaram a murchar, enquanto outras foram arrancadas ou quebradas pelo peso das cuidadoras dominadoras. A fazenda já não refletia a glória do Criador, pois muitas árvores buscavam seu próprio benefício, em vez de cuidarem das plantas com amor e zelo. Então o Criador, em sua infinita misericórdia e justiça,
enviou seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para cuidar pessoalmente de todas as árvores. Ele veio trazendo a água da vida e mostrou o verdadeiro caminho para conduzir as árvores, que as árvores pudessem crescer em comunhão e reproduzir frutos abundantes. Ele enviou a virtude do seu Espírito e ensinou que todas as árvores deveriam permanecer conectadas ao ribeiro, pois somente assim poderiam viver. Nosso Senhor cuidou das árvores com amor, curou as feridas de muitas, regou as que estavam secas, quase mortas. Ele mostrou que todas pertenciam ao Criador e que um dia seriam reunidas em um grande pomar, a Nova Jerusalém celestial, onde jamais sofreriam opressão ou secariam novamente. Ainda assim, algumas árvores recusaram ouvir as palavras do Filho. Preferiram continuar vivendo de acordo com seus desejos, com seus próprios desejos, oprimindo as outras árvores e desviando as águas para si mesmas. Essas árvores, irmãos, desprezaram totalmente o cuidado do Filho e continuaram a desonrar o Criador. Ninguém percebia, até que um dia uma árvore simples, que apenas buscava as águas vivas, percebeu que algo estava errado. Descobriu que as árvores cuidadoras não estavam mais regando a fazenda com água do ribeiro e elas haviam desviado as águas para outros lugares, deixando a maioria das árvores sedentas, sem frutos. E além disso, ela viu que as árvores haviam acumulado riquezas para si mesmas, usando os recursos da fazenda de forma corrupta. Essa descoberta trouxe grande alvoroço. Outras árvores começaram a perceber que estavam sendo negligenciadas e abandonadas, irmãos. E muitas delas decidiram ir sair da fazenda e buscar abrigo junto ao ribeiro chamado Jesus Cristo, a verdadeira fonte da vida. Ali encontraram águas puras que lhe devolveram a força e lhe permitiram produzir frutos novamente. Quando o Criador viu o que estava acontecendo, ficou profundamente entristecido. Ele enviou mensagens para as árvores cuidadoras, alertando-as para que se arrependessem e voltassem a cuidar da fazenda de acordo com o propósito original, irmãos. Porém, muitas dessas árvores faziam que não ouviam, recusavam por se acharem prepotentes, por terem arrogância, por acharem que eram donos daquela grande fazenda. Então o Criador prometeu que viria pessoalmente para julgar todos os cuidadores da fazenda, todas as fazendas. Ele cortaria as árvores que haviam se tornado más e opressoras, aquelas que não produziram frutos e desviaram as águas vivas. Essas árvores também seriam lançadas no fogo e substituídas por outras que seriam fiéis ao propósito do Criador. O Criador declarou: a fazenda é minha, e todas as árvores pertencem a mim. Eu enviei o meu ribeiro para que todas tivessem vida e produzissem frutos que me glorifiquem. Porém, ai das árvores que se esqueceram de sua missão e oprimiram as outras. Quando eu vier, pedirei conta e o que é infrutífero será removido. Sim, irmãos, as árvores que buscavam abrigo junto aos ribeiros da vida foram fortalecidos, aprenderam que estariam conectadas à fonte, nada poderiam fazer, esperavam ansiosamente pelo retorno do Criador, que traria justiça e restauraria a glória da fazenda. Pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus 7, versículo 19. Então, irmãos, vamos prestar atenção nesse versículo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, irmãos, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Glória ao santo nome do Senhor. João 15, versículo 4. Então, ai de vós que não estão cuidando da fazenda, que não estão fazendo a coisa certa,
surgirão outros escândalos dentro da fazenda. Vocês vão ficar sabendo. Eu já disse isso alguns meses atrás e já está se cumprindo. Eu já estou sabendo de algumas coisas que ocorreram dentro dessa fazenda. Porém, outros vão noticiar. A minha missão é apenas alertar que cada um de vocês, irmãos, devem buscar Jesus Cristo. Não é porque você não está mais naquela fazenda, naquele lugar, que você não tem mais o Senhor. O Senhor saiu da fazenda e transportou as árvores, e ainda vai transportar as árvores que são dele para próximo ao ribeiro que se chama Jesus Cristo. E quando ele voltar em nuvem de glória, o próprio Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, vai pegar dessas árvores e plantar no seu jardim, na Nova Jerusalém celestial. Então não fique preso em placas denominacionais, porque os escândalos vão começar a explodir, irmãos, de uma maneira, vão começar a aparecer de uma maneira que nem vocês mesmos vão acreditar. Se preparem, já está aí um escândalo posto, e esse escândalo eu tinha sentido já alguns meses atrás, ou algumas semanas, eu não me recordo agora, não posso também aqui ser tão avançado. Falei meses, mas não foi meses. Talvez um mês ou algumas semanas atrás eu já senti isso e já falei em um dos meus vídeos, não me lembro qual, que haveriam coisas que ainda iam acontecer. Se bem que algumas coisas nós temos conhecimento, mas esperamos o dono da fazenda nos dar ordem para falar. Fazendo assim, nenhuma árvore má pode querer nos atacar, nos processar ou fazer com que nós se calemos. Mas você que é a árvore do Senhor, veja se a água que você está recebendo, ela vem da fonte das águas vivas, ou se ela vem dessa árvore cuidadora que já não tem mais a glória de Deus sobre ela, que se interessa mais em se adornar com adornos, com riquezas que não lhe pertencem, desviando os recursos que são para as necessidades das árvores pequenas, para os seus próprios cuidados, para as suas próprias festas, para as suas próprias famílias, ou até mesmo para gastar e desperdiçar aquilo que não lhes pertence. Julguem você mesmo, observem dentro da internet, que vocês terão brevemente novas notícias desta fazenda, a qual eu não vou dizer, não porque não quero, mas porque Deus me deu a guia de fazer assim. Existem outros, mas 7.000, como disse o Senhor a Elias, quando ele estava sendo perseguido, que não se dobraram a Baal. Lógico que hoje há muito mais do que 7.000, porém apenas isso para dar um exemplo. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e orem por nós. Shalom, paz de Deus e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.